Estamos de volta com a Conferência Seguros na Prática. E agora, a gente vai falar sobre um produto que é o consórcio. É um produto que está em torno do corretor de seguros, está em torno do mercado de seguros e tem que fazer parte aí da carteira de corretores que querem dar um atendimento 360, um atendimento que cuide de toda a jornada financeira do seu cliente. E para essa conversa, a gente convidou o Amandio Martins, que é um corretor de seguros especializado em consórcio, e o Dan Silva, que é influenciador e fundador da Prefiro Consórcio. Pessoal, sejam bem-vindos à Conferência Seguros na Prática. Olha, é um prazer enorme estar com vocês. Esse tema eu realmente sou um apaixonado. Tenho motivos para tanto e a gente vai ilustrar aí no desenvolvimento da nossa conversa, mas não à toa, fui o primeiro corretor a encostar na companhia Porto Seguro para cadastrar com o produto consórcio. Vai ser muito bom falar sobre isso. Bem-vindo, Dan. Poxa, muito obrigado, viu? Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aqui das experiências, do conhecimento, né, sobre o produto. Uma satisfação enorme aqui tá com todos vocês hoje nesse bate-papo que com certeza promete. E aí, Dan, quero começar com você, cara. Me diz uma coisa, consórcio é um bom negócio para o corretor de seguros? Eu quero te perguntar para você porque o Amandio é suspeito para falar disso, mas depois a gente ouve a resposta dele. Perfeito, excelente pergunta. O consórcio, ele é super recomendado para o corretor de seguros, porque a gente costuma dizer aqui que hoje, né, o que um corretor de seguro tem, o que uma grande empresa tem de maior valioso na sua operação comercial é a sua carteira de clientes, né? Então, o corretor ele já tem um ouro ali na mão, que é aquele cliente fidelizado, é aquele cliente que tem ali uma relação de confiança, e o consórcio ele entra com uma possibilidade de você extrair mais valor daquele cliente, uma maior receita para o seu negócio, além de você ajudar no planejamento financeiro do seu próprio cliente e ajudar ele, né, em toda uma solução completa de produtos. Com certeza recomendo muito, viu? E aí, Amandio, tá valendo a pena? Olha, nós somos, como corretores, provedores de solução. E se você imaginar o que a família tem como uma das coisas mais importantes para realizar na vida, é a aquisição de um imóvel. É exatamente sobre isso que a gente trata. Nós temos como missão contribuir para que haja a realização do nosso cliente, e se a gente vê o consórcio, isso é muito viável e possível, e nós somos estrategistas nesse negócio, e depois proteger. Todas as conquistas do nosso cliente, nós iremos proteger com o seguro. Então, ele provê várias soluções, inúmeras que nós vamos dissetar aqui, mas ele também traz no bojo a fidelização, porque você passa a desfrutar de maior confiança. O que você acumulou de confiança, você vai ampliar, porque você vai tratar de algo que é importantíssimo, não para ele, mas para a família e para o futuro dele. É disso que trata o produto. Legal, Amandio. Eu queria te fazer uma pergunta aí como corretor de seguros, já experiente, construiu aí tua carteira, tua corretora de seguros já ao longo de todos esses anos. A gente passa por um momento onde muitas das vezes o papel do corretor de seguros é questionado e aí ele é desafiado também economicamente aí a repensar o seu negócio e você resolveu se especializar em um produto, né? Em um produto que foi o consórcio. E aí, para o corretor de seguros que está passando por esse momento aí, é o momento de se especializar, de mudar, de repensar o negócio? Como é que tu está enxergando aí esse momento aí para o corretor de seguros, para a tua corretora também? Que o corretor de seguros, além de corretor de seguros, precisa assumir muito, mas muito mesmo, a sua condição de empresário. E a gente tem que reservar tempo para imaginar como é que a gente vai projetar o nosso negócio. Porque nós desfrutamos de momentos áridos, e nós estamos passando por isso, mas a vida é sempre assim, cíclica. E aí a gente precisa prover caminhos e soluções. As soluções passam por deixar o nosso negócio em pé. E você precisa remunerar o seu negócio. Poucos produtos remuneram tão bem quanto o consórcio, que é excelente para o cliente, muito bom para o corretor e para quem faz a gestão, a administração da carteira toda, também é muito bacana. Então, é importante que os corretores imaginem que trabalhar a jornada do cliente
envolve você passar por vários departamentos que são importantes para ele. E os corretores de seguros generalistas, como eu sou generalista, também, na minha visão, precisam estabelecer o que eles serão os profissionais especialistas, porque nós podemos atender em todas as carteiras, mas é necessário que você assuma, como corretor, no que você será reconhecido nessa indústria, que agora a gente tem de modo mais premente, mais disponível, o consórcio sendo muito falado, inclusive desfrutando de um prestígio assim, até nas mídias, né, de grande luz em cima disso. Então, eu parti por essa, por eu ser um apaixonado pelo consórcio, por entender que ele entrega soluções maravilhosas e ele reflete financeiramente dentro do meu negócio uma pujança financeira que faz frente ao escritório. É quase assim, o que se produz genericamente com os outros produtos, sendo generalista, melhor dizendo, com o consórcio eu faço uma paridade, sendo que eu não tenho uma equipe ampla e eu estou nisso, inclusive, mudando de patamar dentro de uma estratégia e um processo que vão render muitos frutos, porque eu tenho muita convicção que o consórcio ele pode trazer uma tranquilidade ou um conforto a mais para um escritório que pode vender vários produtos para atender e solucionando, né, gerando soluções aí para os nossos clientes. Mas é um caminho que tem que ser seguido, na minha visão. Amandio, você comentou aí sobre a jornada financeira do cliente, e é muito legal quando a gente conversa com um corretor de seguros que ele realmente ele constrói, né, os produtos, vida, saúde, todos os produtos que acompanham aí um corretor generalista, ele constrói pensando na vida do cliente ou na vida daquela empresa. E aí eu passo uma pergunta aí para o Dan. Dan, onde que o consórcio entra nessa jornada financeira do cliente? De um jovem casal ou de um idoso? Eu queria entender aí um pouco mais a fundo onde a gente poderia colocar o consórcio aí na jornada financeira do cliente. Pergunta, eu costumo dizer que o consórcio ele é um produto muito flexível, né? Ele se adapta a várias circunstâncias e vários momentos de vida das pessoas e dos nossos clientes. Aqui a gente acaba separando o consórcio em 3 grandes frentes. A gente chama de API, aquisição, poupança e investimento. Então é um produto que ele serve para aquisição, ou seja, é uma linha de crédito, né, para aquisição de bens e serviços, aonde a pessoa que está utilizando, né, da economia colaborativa, de um recurso ali captado de diversos participantes de um grupo de consórcio, vai ter o resultado de uma grande economia frente a outras linhas de crédito. Então, o consórcio, como vamos dizer assim, é a utilidade, né, principal como meio de aquisição. Fora isso, a gente tem a possibilidade de utilizar o consórcio como poupança, ou seja, a gente sabe que o produto ele é uma ferramenta de disciplina financeira e hoje existe uma dificuldade muito grande por parte do brasileiro em se programar para realizar sonhos, em juntar capital, em ter essa cultura do poupar, e o consórcio ele acaba servindo como uma possibilidade de ajudar o cliente nessa jornada, né? Primeiro de disciplinar o cliente, que o cliente ele vem com um boleto ali que ele está pagando, que a gente até brinca, né? Acaba sendo um boleto do bem, porque ele está pagando um boleto ali que é a realização futura dele. Ele está enchendo um copo ali aonde ele vai ter algo completo em algum momento aí dessa jornada, né? Então, e muitas das vezes a pessoa consegue até guardar, mas em um determinado momento ela acaba gastando aí por alguma dificuldade. Então, o consórcio ele ajuda você a se manter firme nesse foco que é a realização, uma poupança. E ele se torna investimento porque existe hoje um mercado muito grande que é o mercado de cartas contempladas, a gente chama de mercado secundário. Então, o consórcio por si só ele não é investimento, mas a utilidade dele o torna investimento. Então, você pode utilizar o consórcio para revenda da carta contemplada e você consegue ter uma alavancagem financeira muito grande, né, nesse momento quando a carta é contemplada e na revenda para um outro cliente. Ou, de repente, você pode deixar o seu recurso, a sua carta de crédito aplicada no fundo comum do grupo. Isso vai ter uma rentabilidade para você. Ou até comprar um ativo. Às vezes você pode ir pagando o seu consórcio no momento da contemplação, comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alocar. E aí, nesse momento, o imóvel, a gente chama isso de autoquitação. Aquele imóvel vai gerar receita para você e ele vai pagar o próprio investimento. Então, o consórcio, ele acaba tendo essas 3 grandes frentes, o API, aquisição, poupança e investimento. E, Amandio, você deve viver uma realidade, a seguinte realidade.
cada semana, cada dia tem produto novo no mercado, tem alguém, alguma seguradora, algum especialista dizendo que, pô, esse produto aqui é o que vai alavancar a tua corretora, isso aqui é o que vai te trazer o crescimento. E como lidar com isso, né? Como conseguir aproveitar essas oportunidades, mas mais especificamente o consórcio, num cenário onde os corretores, em sua maioria, são de pequeno porte, ou seja, 3, 4, 5 funcionários ali, ele tem que dar conta de uma demanda grande. Como ele conseguir aproveitar essa oportunidade do consórcio, mesmo não tendo uma equipe tão grande? Tudo passa por você criar definições para o teu negócio. Eu entendo que quando você tem a pretensão de atender com a extensão de 360 diante das demandas do cliente, você vai precisar da manutenção naquilo que te une ao cliente, que é a confiança. Então, jamais você poderá se aproximar do cliente com soluções que não sejam adequadas a ele. Então, nesse sentido, eu, como parceria, eu posso atender a outros corretores, no caso, que tenham uma carteira fidelizada, com grande confiança, mas eles não estão confortáveis para vender o produto. Assim como eu me reporto, e até tomo a liberdade aqui de comentar alguns amigos, mas, por exemplo, eu atendo a parte da carteira do transporte com o Thiago Fischer, eu atendo embarcação com o Arno, eu atendo riscos de engenharia com o Ulisses, o Thiago Melo, sucessão empresarial, o Anderson Matias, eu atendo a parte da previdência. O que não se pode é deixar dinheiro em cima da mesa. Corretor de seguros deixa o dinheiro em cima da mesa o tempo todo. E, às vezes, é um pouco da nossa criação, principalmente nós que temos uma jornada muito longa, a gente tem aquele receio, mas se eu passar para trabalhar minha carteira, depois ele vai criar convivência com o cliente, o que será que vai acontecer com a minha vida? Porque eu eduquei meus filhos com o meu negócio, tenho aqui minha carteira, tenho aqui meus 6, 8 colaboradores, minha vida está tranquila, só que o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui para frente, eu imagino. E quanto antes a gente admita essas coisas que a vida nos impõe, eu acho que a gente ganha em escala. A primeira delas, conhecer profissionais dedicados a uma atividade, você ganha na visão daquele negócio. Eu me aproximei sempre das pessoas que eu admirei de consórcio. Estamos aqui na frente de um deles, que é o maior influenciador do canal de YouTube, com mais de 100, deve estar por volta de 110 mil inscritos. E é uma delícia ouvir os 220 vídeos daí para frente que ele coloca. E ele vai pelo caminho da educação. Então, todas as pessoas que eu tenho conexão, o Thiago Fischer é um educador, Thiago Melo é um educador, todos que eu citei são educadores, o Anderson. Então, o que eu preciso me tornar, já que desejo ser um especialista, eu tenho que passar a ser um educador para promover, estender o que eu considero que isto faça sentido para as pessoas que fizerem sentido. Mas eu entendo que seja por aí. E aí você, como corretor de seguros, precisa definir o que é melhor para você. Porque muitas vezes a gente entra em campanhas que são sugeridas pelas empresas e isso é um processo certíssimo e dá resultado. Tanto é que nas campanhas da própria Porto Seguro, que é onde a gente tem mais aproximação, as campanhas do próprio consórcio, a última foram incríveis. E eu fui lá no salão de vendas, fiquei com o Rafael Goldo, com a turma toda, e ele contando os números enormes, porque, Dan, você pode até comentar alguma coisa, mas nós estamos num momento assim, explodindo de tanto vender consórcio. Aí, quem não vende, alguém está vendendo por você, fica tranquilo, inclusive na sua carteira. Não precisa se preocupar, eles estão sendo atendidos. E quando ele comentava sobre essa pujança do momento atual do consórcio, na minha cabeça ficava assim, mas que importância eu e os meus amigos temos vendendo consórcio? Quanto dinheiro a gente derramou no Brasil? Quanta gente está entrando dentro da casa própria porque um corretor de seguros ou um vendedor de consórcio alcançou uma família? E não é nada fácil alcançar famílias para falar de consórcio, tanto é que, basicamente, eu sendo corretor, falando da minha experiência, a gente pouco fala do consórcio. Eu só preciso saber o que é importante para a vida da pessoa, no sentido das prioridades. E elas vêm mais ou menos assim, a primeira coisa é a família. Depois são algumas realizações, mas quer dizer, ele vai conduzindo a conversa do que eu preciso colocar na mesa, porque ele já deu aderência. Então,
Muitas vezes eu ouço assim, temos que jogar a luz na solução, e eu gosto muito, e estou pensando muito nisso, eu gosto de jogar a luz no problema. Porque jogar a luz no problema é trazer o cliente para entender que ele tem problema. Porque às vezes ele acha que não tem problema. Ele não tem problema, e se eu pergunto assim, como está organizando a sua aposentadoria? Não falei de consórcio. Eu só estou perguntando, como está organizando a sua aposentadoria? Você está com dificuldade? Eu vou te jogar 15 ou 20 anos para frente. Imagine você, seus filhos casaram, você já vai querer mudar de patamar, você vai querer morar na praia, a sua casa é própria. Como é que você está organizando isso? Tem a previdência privada, tem outras formas de fazer isso, mas pode ser que seja uma carteira de imóveis, que se você começar hoje, totalmente factível. Os estudos do seu filho, porque eu percebi que ele me colocou como prioridade, a família colocou a educação dos filhos. Muito bem, vamos trabalhar isso. Que tal começar a pagar essa universidade ou pós, um estudos fora, com 20, 21 anos, levando-se em conta que ele tem 3, 4 anos. Olha que maravilha você tomar uma decisão de um problema que você vai ter, mas você não tinha enxergado. Então, a nossa função é trazer luz no problema que todos nós temos, ou algo a suplantar, superar. E aí entra a parte do consórcio, que pode ser trazida nessa condição, fala em estudo dos filhos, porque a gente até explica. Vai ser contemplado no sorteio, porque são 16 anos, só se você fosse o último. Mas, quer dizer, se contemplar, você aluga, como bem disse o Dan, aquilo vai alto pagando, ou você pode completar um pouquinho o que falte ali, você já parte para a segunda. Você está formando, além do estudo dos seus filhos, porque quando você tiver essas casas alugadas, pode ser que você nem precise vender aquilo que você adquiriu, porque os aluguéis estão quitados e você pode ali suprir aquela despesa do compromisso dos estudos. E assim tantas coisas. Então, o consórcio ainda tem esse aspecto. É a gente jogar a luz no problema e pouco se fala de consórcio. Porque muitas vezes acontece, mas isso aí é consórcio. Mas se eu falo, você não abre nem para a gente conversar. É verdade. Então, é desmistificar um pouco o produto por coisas, eventualmente, que tenham acontecido de experiências não tão favoráveis, porque não existiam o patamar de profissionais que hoje a gente desfruta. Então, esses influenciadores têm grande contribuição e nós, corretores de seguros, precisamos colar nestas pessoas, como o Dani e tantos outros aí, que são os influenciadores de internet, para a gente entender exatamente sobre tudo que pode fazer esse produto maravilhoso. É isso e muito mais. É só para não tomar o tempo, mas é muita coisa mesmo. E Dan, me diz uma coisa, dá para ganhar dinheiro aí com consórcio, cara? Não só dá para ganhar dinheiro, né? Mas é realmente assim um mercado que dá para você ter a sua liberdade financeira, né? Conquistar a sua liberdade, né? Eu acredito que existe muito dinheiro na mesa, né? As empresas aí sempre estão buscando extrair o máximo de valor, o máximo de ticket, né? Dos seus clientes ali, né? Então, conquistar um cliente novo, ele custa 7 vezes mais do que você conquistar uma venda dentro da sua própria carteira, de você reter um cliente. Então, eu acho que o corretor de seguros, ele já está com a faca e o queijo na mão. Ele tem o principal, né? Ele tem ali a confiança e a credibilidade da sua carteira. Então, nós mesmos aqui que trabalhamos o mercado mar aberto, né? Vendendo simplesmente o consórcio, o nível de dificuldade é outra, né? Para você trazer essa consideração do produto, para você trazer esse nível de confiança que você tem que ter com o cliente. E o corretor está ali, com um valor ali que está parado, pronto para ser extraído, né? Então, não só dá, como é totalmente possível e dá simplesmente de trabalhar só com isso, de viver só de consórcio, né? Eu estou desde 2011, há 10 anos, trabalhando aí exclusivamente com produto. E, Amandio, pensando aí num corretor de seguros generalista, como é o teu caso, por que o consórcio pode ser um bom caminho ali para ele diversificar a carteira ou agregar, né, mais um produto? A gente fala diversificar, às vezes, num tom de abrir e, às vezes, perder o controle, mas quando a gente fala agregar, a gente está pensando mais no cliente. Não. Por que então o consórcio pode ser esse bom caminho aí para essa diversificação de carteira? Existe um paralelo a ser traçado quando me coloco aqui na posição de especialista do produto, sendo um generalista no consórcio. O Dan trabalha especificamente com esse produto
Então, dentro do conceito do escritório de diversificar, eu acho que é muito importante também você aceitar ou não o consórcio. Não é porque ele remunera bem que a gente vai entender que quem não tiver consórcio, vender consórcio no escritório, está fadado ao insucesso. Pode ser que seja vender o vida. Eu acredito muito que os produtos de benefício, efetivamente, eles não podem estar fora do escopo do escritório. Porque se vivermos só dos patrimoniais, o automóvel passa um momento muito espinhoso, onde os prêmios, que são os custos do seguro, aumentaram muito por um momento que é uma soma, e aí, com isso, possivelmente a remuneração em cima de cada negócio fechado diminuiu. Ainda assim, alguns negócios são perdidos e precisa tomar um posicionamento. E quando a gente fala aqui de uma pauta, né, um painel de consórcio, não é dizer que só tenha isso, mas este é fantástico. Porque existem comissionamentos. Por exemplo, Vida, ele dá uma carteira longeva, enquanto o cliente pagar, você ali é remunerado por uma condição de um trabalho, um suporte, uma consultoria, tudo isso. Já o consórcio tem um jeito diferente de remunerar, é um aporte, é efetivamente uma remuneração de bloco. Pode te pagar aquele comissionamento, seja em 3, em 5, em 12, mas é um volume muito grande de dinheiro. Não vale deixar fora, mas eu quero reforçar. Se você entende que você não tem aderência ou não tem essa paixão como eu tenho pelo consórcio, ao menos não deixe o dinheiro em cima da mesa. Porque, neste momento, inclusive, eu, juntamente com o Dan, nós estamos formando um trabalho que estamos executando dentro do nosso escritório para vender em muito maior performance o produto. E aí nós temos a pretensão de levar isso para outros corretores que entendem que o consórcio realmente é muito bom para o seu negócio, só que ele não tem jeito, ou ele não se sente tranquilo, ou até ele não comprou tanto produto, e ele tem dificuldade em montar equipe, e que isto não seja um embaraço para que ele, novamente, o termo que já usamos aqui, deixe dinheiro em cima da mesa. De minha parte, convicção plena. Ele coloca aportes que você pode, inclusive, utilizar boa parte para fazer a sua reserva, porque a gente que vende consórcio também compra consórcio e vai fazendo tudo isso que a gente está explicando, é o que a gente vive também. Mas também se organizar assim financeiramente por aspectos que são a tua aposentadoria, como o Dan falou, e são aspectos que eu acho que a corretora não pode abrir mão de ter no seu negócio, seja ele mesmo fazendo, ou então ele, dentro do campo das parcerias que já falamos, assuma parceiros para o seu negócio. Pessoal, o corretor entendeu que o consórcio é um bom negócio, e aí eu queria ouvir primeiro o Dan, porque como ele falou, ele está no mar aberto, então é mais difícil, tudo é mais difícil. Depois o Amandio. Mas Dan, por onde o corretor pode começar? Qual o primeiro passo que ele tem que dar? Tem que ter ideia de produto, e como é que ele encontra esses primeiros clientes? Falando aí mais do mar aberto, e depois o Amandio, queria ouvir ele pensando mais na carteira, né? Num corretor que já tem uma carteira, por onde ele começaria. Mas primeiro, você, Dan, por onde o corretor pode começar? Perfeito. Eu acredito assim que a grande diferença, né, de uma operação no consórcio é que é um produto muito ativo, sabe? O profissional que atua no segmento, a empresa tem que ser muito ativa na prospecção. Então, eu acho que a grande questão é que onde se diferencia muito de um seguro, que é um produto também de demanda, né? Todo mundo compra um carro e muitas das vezes já pensa, poxa, eu vou fazer um seguro para não ter problema, né? Ou vou comprar um imóvel, fazer um seguro aqui. Agora, ninguém acorda de um dia para outro, né? Ou dificilmente, né? A pessoa acorda e virou fazer um consórcio. Né? Então, é um produto muito mais difícil que exige uma maturidade de prospecção muito maior. Então, o que eu costumo dizer, que eu acho que o primeiro ponto é se preocupar com a geração de demanda. Da onde vai vir a demanda necessária, os contatos necessários para eu começar a trabalhar as negociações. E aí você tem vários caminhos que você pode utilizar. Primeiro, né, você pode trabalhar o canal digital, né, que hoje realmente é o que impulsiona muito nas redes sociais, através de conteúdo, né, que você pode desenvolver nos seus canais, nas suas redes sociais, ou até um tráfego pago, buscando anúncios, né, no Google, na internet, para poder tracionar essa prospecção.
Fora isso, a gente também trabalha muito com prospecção ativa. Ou seja, a gente tem aqui, a gente cria listas, né, de clientes, listas de leads, aonde a gente faz essa ligação diária. Então, a gente tem metas aqui de atividades de contatos com os clientes. Então, diferentemente talvez de um seguro, o consórcio exige um volume de prospecção muito maior, porque é um produto de alta consideração. A pessoa, quando vai fechar, poxa, ela está fechando um consórcio para 200 meses, para 80 meses. Então, a gente precisa ter esse fluxo de cadência, a gente precisa ter essa demanda. E muitas das vezes o corretor de seguro tem um pouquinho de dificuldade, porque é diferente de uma operação de venda de seguro, onde é outro nível de prospecção, né? E muitas das vezes, para a gente dar esse volume, essa demanda que precisa para começar a ter vendas lá no final do funil, talvez precisa ter uma pessoa dedicada para realmente trabalhar isso com a cadência necessária que o produto exige, né? De contato, de ligação, de qualificação. Então, eu acho que o principal fator aqui, chave, eu acredito que é a geração de demanda. A gente tem que olhar isso com carinho, porque é o ponto crucial. Aqui a gente acorda todo dia pensando em quantas pessoas a gente vai ligar, quantas pessoas a gente vai entrar em contato, a gente vai impactar, porque é assim que vende consórcio, é uma venda de impacto, né? Uma venda que você vai atrás. E aí, Amandi, para o corretor que já tem uma carteira, por o onde que ele começa? acontece? Quando você acha que é difícil vender consórcio, e essa é a primeira lição, vender consórcio é difícil mesmo. Porque se você considerar que é fácil, você vai se frustrar, porque é difícil. E quando você perceber que é difícil, você corretor de seguros, você vai sentir que é normal, que é o processo, que você vai tentar, que não vai dar certo, vai dar não, você vai ter que calibrar sua abordagem, a sua aproximação, tem muita coisa para trabalhar, mas tem muito onde você se apoiar. Eu, inclusive, eu sou coordenador há 4 anos dentro da União de Corretores de Seguros para corretores que desejam vender consórcio em alta performance. Então, ali a gente traz muito convidados, traz Dan, eu já levei o Joelson, Alan Caçula, a Paula Batista, o Valdir Gaioso, e certamente é muito longa e extensa a lista. Estou esquecendo de alguém, mas todos sintam-se homenageados e somos muito gratos por ter esse espaço para a gente congratular e também fazer assim as trocas de experiências. E especialistas já me disseram, Amandi, o que vocês têm ali é muito precioso enquanto treinamento. Agora, falando um pouco sobre o que abordou o Dan. E aí, quando você vai visitar o Dan e quem trabalha só com consórcio, como a Paula Batista, que fui visitá-la, que abriu as portas e me mostra toda a operação, os bons são muito generosos, vocês podem colar nessa turma. E aí eu vejo, nossa, eu achei que para mim era difícil, mas para eles é muito mais, porque é mar aberto. Aí você fala, deixa eu parar de reclamar e vamos lá, vamos fazer esse negócio. Se eu respiro consórcio, onde eu olho, eu vejo oportunidade de consórcio. Porque consórcio, oportunidade não é assim. Você passa no comércio e tem uma banda, uma fanfarra tocando bexigas lá escrito, aqui tem uma oportunidade. Não tem. Você tem que ir lá e começar a conversar com o dono. Então, a minha venda é bem diferente da do Dan, que é mar aberto. A minha é um funil ao contrário. O que eu faço? Não existe nada mais poderoso, nem a nossa carteira, do que o nosso celular. Se você listar aqui as pessoas que você tem de relacionamento, muito provavelmente, boa parte delas não tem negócio com você. Ou porque você trabalha com automóvel, de repente o automóvel faz na empresa que tem um desconto, ou faz com o primo dele que exige que faz o seguro de carro com ele, senão vão ficar de bico, só que nunca ofereceu consórcio. Então, essa lista que você tem, você pode trabalhar o funil ao contrário. Porque eu não consigo fazer a quantidade de ligações que o Dan faz com uma equipe maravilhosa, de alta performance. A gente pode alcançar isso se montar uma equipe dá. Mas eu estou falando para o corretor de seguros. E é sobre o lado do corretor de seguros que eu quero falar. Aí você, por exemplo, você precisa criar um posicionamento nas mídias. Mas é tão complexo. Eu também estou na caminhada, eu quero evoluir sempre. Mas quer dizer, o que é isso? É postar alguma coisa no status do celular. Se você postar algo ali, explicando o que você faz, a solução que você traz, vez ou outra põe alguma coisa um pouco mais direta do consórcio. Tem gente que às vezes põe tabela, não é bom pôr tabela. Cada um sabe calibrar o seu processo. O importante, se você está a fim de vender consórcio, você precisa explicar para o mundo que você está pronto para vender consórcio. Você vai ter que se especializar, você vai ter que estudar e vai ter que sair atrás a campo. Aí você coloca nas suas mídias sociais, coloca no story, coloca alguma publicação. Você vai ter que perceber
quem está te ouvindo? Quem está dando aderência? Então, o que você faz? Por exemplo, uma das jogadas que eu faço, eu vou ali no status do celular e percebo 3 dias consecutivos. Eu faço uma lista que todas as pessoas que me acompanharam naquele processo, eles são prováveis clientes efetivos para fechamento. Aí eu faço uma lista com os que eu vi e eu entendi que tem, eu identifico assim, ele tem filho pequeno, ele gosta muito de ir para a praia. Eu começo a identificar que ele trabalha com transporte, talvez falte um caminhão para ele colocar na frota. E começo a identificar que tipo de abordagem eu posso fazer. Aí eu faço uma lista nichando como é que podem ser as ofertas e também nesse sentido eu começo a fazer as ligações e essas ligações ela passa a ser uma lista permanente. Porque quando a gente fala de consórcio, nem sempre é uma venda de impacto. Então, é uma venda que você tem que construir, porque você tem que entender o momento da pessoa e muitas vezes ele pode dizer a você, olha, eu estou concluindo aqui um financiamento ou qualquer outra coisa que tenha ali uma demanda, mas eu entendo que nós estamos aqui em novembro, olha, me procure em maio. Então, todo o trabalho que você faz nunca é perdido. Você gera uma demanda que fica numa jornada. Então, esta pode ser a forma de um corretor de seguros iniciar o seu processo. E a comunicação com o cliente sempre. O cliente precisa saber, senão você vai passar por algo que a hora que eu comentar aqui, muitos provavelmente deu uma risada. Você recebe uma ligação do seu cliente dizendo, olha, por gentileza, Mândio, agora peguei aqui um compás maravilhoso, estou muito feliz, manda a nota fiscal. Aí vem lá, vinculado financeiramente ao consórcio, qualquer um deles. Você falou, olha aí, meu Deus, bem que eu ouvi falar isso, o Seguro da Prática comentário, eu já tinha... Então, não pode ter o cliente te mandar uma nota fiscal com origem consórcio e você nunca falou com ele. Então, esse é o desafio, mas é um desafio que vale muito a pena. Enquanto não der para jogar mar aberto, faça o funil ao contrário. Dá muito certo. Agora, Adão, o Amandio falou uma coisa bastante interessante, da dificuldade dele ali, vamos colocar assim, Amandio, um corretor de longa duração, um corretor que já teve uma jornada longa, né? Os corretores que já tiveram uma jornada longa aí têm bastante dificuldade na questão da comunicação, se posicionar no digital, utilizar as redes sociais, os stories do Instagram e os diversos canais, né, que a gente tem disponível hoje para se posicionar. Tive a oportunidade de olhar um pouquinho as tuas redes sociais, eu vejo bastante que você não está ali panfletando, né, como muita gente costuma fazer. Não está ali colocando, olha a cota, olha essa cota aqui, ou essa lista aqui de cotas que estão disponíveis. Mas tu tenta influenciar ali muito mais a vida financeira daquelas pessoas. E eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso, desse desafio aí de criar conteúdo, de se posicionar como influenciador da vida financeira, das decisões, né, financeiras que o teu cliente, que uma pessoa comum ali tem. E como é que tu pensa essa comunicação aí dentro do teu trabalho como um todo, de vender consórcio? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que as redes sociais, elas foram feitas para se relacionar, né? Ninguém necessariamente está ali para comprar. Quem quer comprar algo, a pessoa joga no Google. Eu vou aqui, eu quero uma geladeira. Eu vou lá e jogo no Google. Eu não vou lá no Instagram para procurar qual que é a geladeira que eu quero, por exemplo. Eu não vou... Talvez eu vou no YouTube para ir lá e ver um review, né? Ver se aquela geladeira é boa, se tem algum problema, se alguém teve já algum problema. Mas eu acho que, assim, o grande erro das pessoas nas redes sociais primeiro, querer vender antes da hora, né? A venda, ela vem só depois que você gera valor para a pessoa. Porque quem está na rede social, ela tá por 3 motivos principais. Ou ela tá ali para se informar, então eu estou indo atrás de uma informação, né? Quanto está o dólar hoje? Hoje, quanto está a taxa de juros? Então, eu estou atrás de uma informação e eu sigo pessoas que me dão essa informação, né? Ou eu estou atrás de conhecimento, e aí conhecimento é diferente de informação. Uma coisa é eu chegar e falar, a taxa de administração do consórcio é X. Outra coisa é eu ensinar a pessoa a saber o custo efetivo total de um consórcio, para saber o quanto que ela vai pagar no final, somando todas as taxas. Isso é conhecimento. Então, as pessoas estão atrás disso e elas seguem pessoas por conta disso. E terceiro, as pessoas estão na rede social para se entreter, para se divertir. As redes sociais é para isso. Às vezes a pessoa quer tirar lá um tempinho, né?
para poder, de repente, aí tá tranquilo, lazer e tudo mais. Então, quando você chega ali e fica panfletando, você simplesmente está afastando as pessoas. A gente tem que pensar nisso. As pessoas estão aqui por quê? E fazer um conteúdo direcionado para isso. Então, eu costumo pensar na criação de conteúdo como uma linha editorial. Então, eu coloco como se fossem etapas de um funil de vendas. A gente tem lá, né, o topo do funil, o meio e o fundo de funil. Então, num topo de funil, eu quero primeiro encontrar as pessoas. Então, o que as pessoas estão procurando? Bom, elas não estão procurando consórcio, elas estão procurando automóveis, elas estão procurando o bem final. Consórcio é só um meio para você adquirir esse bem. Então, estou procurando imóvel, quero saber como fazer uma viagem dos sonhos, fica ali, né, procurando ali os lugares para viajar. Então, eu penso nisso, como eu vou atrair o maior número de pessoas pensando em conteúdos de topo de funil. Cliente entrou no meu conteúdo, então ele vai ter algumas coisas de meio de funil, que aí eu aprofundo trazendo conceitos aí de educação financeira, formas de como você comprar, o nome do nosso canal ele leva a isso, né? A compra planejada, né? Então como se planejar para comprar algo, quais são as linhas de crédito disponíveis, quais são as pegadinhas e tudo mais, e eu vou passando essa parte. E aí a pessoa começa a se conscientizar e começa a consumir aqueles conteúdos e ter uma relação de confiança comigo. E a pessoa começa a ver e fala, poxa, o Dan é bacana, né? Ele é transparente, ele passa as coisas ali de forma assertiva. E por último, eu tenho ali num percentual bem menor os nossos vídeos que a gente chama de fundo de funil, os nossos conteúdos de fundo de funil, que aí sim é eu batendo a tecla no consórcio, falando um comparativo entre consórcio e financiamento, fazendo por que o consórcio é melhor, quais são os erros das pessoas que entram num consórcio. Aí nesses conteúdos eu faço a famosa call to action, né, que é a CTA, que é a chamada para ação. Então aqui, meu amigo, nesse conteúdo aqui, você vai clicar e vir falar comigo no WhatsApp se você precisa de uma força para encontrar o melhor consórcio. Então, toda a linha editorial ela é pensada de uma forma e o Instagram da mesma forma. Então, se eu vou fazer 20 posts no mês, poxa, já separa. 10, vou fazer de repente 10 posts topo de funil, que eu vou falar o que as pessoas estão procurando, automóveis, onde é um mercado muito maior. Os outros 5 posts eu vou fazer aqui de meio de funil, que aí as pessoas estão me seguindo ali, acompanhando o automóvel, as coisas que eu estou passando. Eu vou começar a falar do consórcio, vou falar de linhas de crédito, formas de como comprar. E os outros 5 vão ser aqueles posts matadores, vamos dizer, aquele conteúdo que serve para a pessoa realmente descobrir que você vende consórcio e você está ali para ajudar. Qual que é o grande erro da maior parte das empresas? Posta só conteúdo fundo de funil, ou seja, posta só tabela, posta só consórcio, compre aqui. Isso não vai fazer com que as pessoas comprem consórcio, isso não vai reter elas no seu Instagram, não vai aumentar o nível de consciência. A gente tem que pensar isso. As redes sociais é trazer o cliente de uma consciência que ele ainda não conhece o consórcio para uma consciência muito maior, que envolve planejamento financeiro, a preocupação de se antecipar as datas das compras, né, de comparar as linhas de crédito e tudo mais. Então, a gente tem que fazer o cliente passar por essa jornada assistindo os nossos conteúdos, acompanhando tudo. Então, o problema é das pessoas que elas só querem vender e as pessoas não estão nas redes para comprar. A venda ela acontece, eu costumo falar aqui de forma subliminar. De cada 10 posts, 1, 2 são de vendas. O restante ali é de gerar valor para os clientes. Que legal, Dan. Muito legal tu falar dessa forma bem estruturada aí, como tu constrói a tua comunicação. E eu percebo na comunicação do Amand muito disso também. Pode ser que ele até não tenha pensado de forma tão completa assim, mas eu vejo lá ele falando da entrega lá, indo com o cliente para entregar o bem lá que o cliente dele foi contemplado. Comenta um pouquinho do que tu já fez, Amand, na tua rede social. Para mim, eu vou assim, melhor o feito que o perfeito, e você precisa começar a jornada porque boa parte do aprendizado está no caminho. Procure se espelhar em quem está fazendo bem, procure modelar e não tenha medo de nada do que vão te julgar. Porque aqueles que te julgam, provavelmente, eles ainda vão passar por onde você já está passando. E está tudo bem. E dentro do que a gente está falando, eu já recebi perguntas assim, Amandio, mas tá bom, mas você vende pelo Instagram? Ou você vende por aqui ou por lá? E eu digo o seguinte, eu já construí a caminhada. Que tamanho? A minha caminhada. E eu posso te garantir, eu não sei te responder, mas deve estar alguma coisa inserida numa venda. Porque quando uma pessoa você conversa,
Primeiro que a gente, dentro do conceito de aproximação, confiança, a gente já sai na metade do caminho com a conversa com o cliente. Aí ele vai entender se ele confia em você, mas ele pode confiar naquilo também. E aí entra que ele perceba que você está ali para solucionar algo muito importante para a vida dele. E a verdade, ela vai ficar na mesa o tempo todo, que você deseja muito a felicidade dele, a realização dele. Tanto é que é prática dos bons profissionais. Às vezes a pessoa está tensa, porque está fechando um negócio e falou, deixa eu te explicar. Eu sou profissional disso. E eu vou te dizer que não é bom para você. Você não precisa ficar preocupando, será que é bom, será que é bom? Vamos conversar. Porque a nossa conversa ela passa por muitas perguntas, que é para entendendo. A parte das perguntas de identificando e calibrando ali o que seja mais adequado dentro do que ele espera, vai muito longa. E aí, voltando para o processo dessa comunicação que nós estamos falando. Provavelmente, se não fechar na hora, ele vai dar uma olhadinha no Instagram. Aí ele vai ver, porra, esse vídeo aqui está alinhado com o que ele falou. Pô, tem uma experiência alguém recebendo o carro. Que legal o que ele disse. Esse sujeito não é um aventureiro. Que paixão que ele passa quando ele fala. Até o pessoal fala, mas de onde você tira tanto entusiasmo, né? Eu acho que é do coração, né? E Deus é coração e eu sou muito assim. O que eu posso alcançar de pessoas para transformar positivamente a vida dele, da família, dos negócios e da empresa dele. Por isso, eu procuro alcançar pessoas e eu conecto, como estou conectado com o Dan, que eu sinto propósito. Se não existir propósito, se for só o dinheiro em si, que a gente acabou, em boa parte aqui também, tocando por esse tema, porque é uma necessidade dos nossos negócios, mas que você tenha paixão, porque a sua verdade passa no olhar, passa na palavra, passa no seu coração, passa no abraço, no cumprimento, na aproximação, vai passar em tudo. E você será chancelado no sentido do que você já tenha conquistado de autoridade nos lugares que você deixou sua marca. Pode ser no lugar que você passou, no comércio que você vai, e pode ser no Instagram, porque o Instagram e as mídias sociais, eu fico imaginando assim, é quase que o nosso currículo de vida. Tem tudo que a gente já fez, algumas coisas que já fez, mas também é assim no seu bairro. As pessoas que você se comportou, então por isso que eu digo, você que é corretor de seguros, não procure ser bacana só o dia que você quer vender a pólice, só o dia que você quer o consórcio. Se você se preocupou durante nos seus relacionamentos, e pode ser o digital, ou o analógico, ou o presencial, se você demonstrou que você é preocupado com pessoas, em prover soluções, você gerou uma autoridade. A autoridade ela pode estar no dia a dia, na hora que você esbarra com alguém no comércio, às vezes perguntam para Amândio, com o que você trabalha? Porque eu vi você naquele evento lá da comunidade, você se desdobrando para atender pessoas, você organizou o show do pessoal, estava vendo se faltava cadeira. Então, seja prestativo, seja disponível, seja ativo. E o termo que o Dan utilizou é um grande desafio, essa parte da atividade, que é um pouco diferente de outros produtos que a gente trabalha, né? Mas é assim, construa a sua história, porque a venda ela está relacionada a histórias. A história mais bonita é a do seu cliente que você vai conhecer. Conheça a história do seu cliente. Ele vai tomar uma decisão pautada em tudo que ele viveu. Não se precipite em contar a sua. A sua ele vai pesquisar. Aonde? Nesses lugares que nós estamos comentando. Então, é um jogo de histórias. E você for uma autoridade, você precisa deixar em algum lugar. Então, quando no bairro, beleza, mas a gente quer ser do mundo, né? Então, tem que ir para as mídias mesmo. E é isso aí. Pessoal, Amândio, Dan, agradeço a participação de vocês aqui na Conferência Seguros na Prática. Desejo todo sucesso aí na Prefiro Consórcio, na tua comunicação, nos teus projetos aí, Dan. Para você também, Amândio. E que essa parceria aí, que vocês voltem em breve aqui para comentar um pouquinho dessas novas realizações aí dessa parceria. Todo sucesso aí para vocês. Muito fantástico, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aqui esse painel. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar compartilhando aqui um pouquinho da experiência, daquilo que a gente acredita, né, e leva como propósito, que é o consórcio planejamento financeiro. Estou à disposição sempre aqui de todos, viu? Forte abraço a todos. Bom, foi uma grande alegria a gente estar dividindo esse espaço aqui, trocando experiências. Então assim, se quiser dar uma olhadinha aí como é que está todo esse papo que a gente conversou, e tudo isso é uma construção. Então, o Instagram que eu comecei também me jogando ali com os vídeos e tudo mais, tudo precisa de melhoramento.
Mas nem por isso você vai deixar de encontrar alguma coisa que seja interessante de verificar como um corretor de seguros procura se posicionar para vender consórcio. Então, é amandio.ncmb Corretora. E, no mais, pode me procurar em qualquer circunstância que eu sempre vou estar disponível para dizer como eu tenho esse olhar diante dos corretores que desejam vender consórcio e aproximar você de pessoas que possam contribuir para que você se eleve profissionalmente dentro desse desafio que é delicioso. Vender consórcio é delicioso. É desfrutar de alegrias e só as comemorações que nós temos diante de clientes, isso não tem preço. Obrigado, boa sorte e parabéns pelo evento. Valeu, pessoal. E continue acompanhando a Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.